Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade à aula da tarde, aula de treinamento físico da parte 2, né? Então, vamos lá. Eu vou começar compartilhando a tela. Estávamos falando, então, ainda de bases biológicas do treino de força. Falei um pouquinho de resistência de força, né? Vou abrir tanta janela aqui. Muito bem. Estávamos falando de resistência de força, e eu vou dar sequência, então, aos aspectos mecanísticos, né, ligados ao aumento de força. Tá gravando, né? Opa. Sim, acho que eu já botei para... Sim, tá ali. Então, tá bom. Bom, gente, vamos lembrar, assim, que historicamente, o aumento de força era muito associado ao aumento de massa muscular. Né? O problema não era ser associado, porque até hoje é associado. A questão era que era apenas ligado uma coisa a outra. Né? Então, eu aumentava a força através apenas do aumento de massa muscular. E hoje se sabe que não é bem assim. Eu posso aumentar os meus níveis de força também através de outros mecanismos, né? Que a gente agrupa eles como adaptações neurais ou adaptações ligadas a aspectos de coordenação, controle motor, tá? Que nós vamos ver hoje mais em pormenor, né? E os aumentos de força ligados à massa muscular estão muito ligados, claro, a treinos específicos, né, que nós vamos subdividir eles, né, no treinos para hipertrofia ou para aumento de força através da hipertrofia, ou coisas do gênero. Nós temos que lembrar que existe a hipertrofia, né, sarcoplasmática e miofibrilar, ali até uma hiperplasia, né, mas ao nível de fibra geral não há hiperplasia, o que se sabe mais que há uma hipertrofia apenas, né, que é aumento de tamanho apenas. Então, mas a questão é que há também as adaptações neurais, né? Eu gosto de agrupar essas adaptações neurais em dois grandes subgrupos, vamos chamar assim. Um é ligado a aspectos de coordenação intramuscular, que seriam mais microscópicos e seriam mais ligados àquelas adaptações mais clássicas desses aspectos neurais, né? Muito ligados à atividade eletromiográfica, né? Então, os aumentos de força acontecem, né, através de um aumento de recrutamento de unidades motoras, né? Eu recrutaria mais unidades motoras para aquela mesma atividade máxima, né, de produção de força máxima, né? E também teria um aumento dessa força através do aumento da frequência de disparos das mesmas unidades motoras recrutadas, né? E um terceiro elemento ali que é ligado ao sincronismo desse padrão de ativação, que é um pouco mais complicado de se avaliar, mas nos últimos anos tem havido um bom desenvolvimento através também, entre outras coisas, das técnicas de análise de eletromiografia, de arreios, que se costuma chamar, que o professor Merletti propõe, já propôs faz alguns anos, e ele, com um ex-aluno dele, hoje um dos grandes professores aí da área de neuromuscular, que é o professor Davide Farina, né? Eles vão conseguir também estimar a frequência de ativação, esses padrões de ativação por unidade motora também, a partir desse array de eletrodos, né? Diferente do que nós fazemos. O array seria um conjunto de eletrodos, né, na região. E aí se consegue fazer, através de procedimentos matemáticos bem laboriosos, essa estimativa de padrões de ativação por unidade motora, né? E se confirmou que existe também esse sincronismo entre as unidades motoras. Mas o que eu queria adicionar para você, essas adaptações, elas acontecem, né? Mas o que é às vezes menos conhecido para o aluno são os aspectos de coordenação intermuscular, né? Então, quando eu analiso um músculo em relação a outro, essas adaptações são, às vezes, até mais importantes que as de intramuscular. Mas eu também não entro nessa ordem, o que importa é dizer que são importantes também, né? Os aspectos de coordenação intermuscular. Tem dois aspectos gerais aí. Um deles é ligado à cocontração, alguns chamam também de coativação, que estaria mais relacionado só a uma questão temporal,
Mas, independente disso, o que importa para entender essa questão da cocontração, que ela é a ativação do grupo muscular antagonista durante a realização do exercício do agonista. Então, eu realizo lá uma força máxima numa rosca Scott, né? Então, estou analisando, tenho lá um par de eletrodos nos meus flexores, ali eu consigo registrar a atividade eletromiográfica do meu agonista. A gente sabe que, como uma estratégia evolutiva, inclusive, do nosso sistema locomotor, existe uma ativação reflexa ali dos antagonistas em certo grau, que tem funções de estabilidade e de segurança. São os fatores de segurança biológica, é um dos mais importantes fatores de segurança biológica que a gente tem durante o movimento, que vão garantir essa estabilidade articular, né? Mas que, de certa forma, eles agem, o nome já diz, cocontração, eles agem contra a ativação principal, né? Então, eles vão gerar lá uma tensão muscular que é contra, né? Então, o que vai resultar daquilo ali é um líquido, né? Que é o valor do agonista menos do antagonista. E esse valor líquido é o que vai me gerar força em última análise. Agora, com o treinamento, que se sabe é que ao longo das primeiras semanas em sujeitos destreinados, esses níveis de cocontração tendem a diminuir, né? E com isso sobra mais da parte do agonista. E já por isso já se explica ganhos de força em treinamentos né, de força. Então, isso é importante, é um aspecto que vai estar relacionado também. A gente estava até conversando no bate-papo nosso ali, que sobrou só os monitores, né, hoje no final da manhã. A gente estava conversando que essa questão de cocontração, por exemplo, vai ser hoje o principal mecanismo ligado ao aumento do gasto energético da locomoção de idosos, por exemplo. Então, os idosos perdem força, isso gera instabilidade articular, e a cocontração aumentada é uma estratégia de manutenção dessa estabilidade articular, né, pagando esse preço, gastando mais energia para determinada tarefa. Tá? Pois bem, mas aqui, claro, a gente está falando de força máxima, exercícios que têm mais relação com força máxima, mas vejam que indiretamente também está relacionado, porque o idoso sofre também da dinapenia, né? Pois bem, o segundo aspecto, pessoal, está ligado a esse nome bonito que é o sinergismo muscular, né? Ativação de sinergistas musculares também. São músculos que não estão sempre apenas envolvidos como o papel principal ali do gerador de movimento, mas eles têm funções de estabilidade, de cocontração, manutenção da postura de certo padrão de movimento mais complexo, né? De biarticulares, por aí vai. E também tem um nome mais poético ainda, que se dá para isso, que seria esses sinergistas, eles tratam da orquestração muscular para determinada tarefa. Na área do controle motor, a gente tem que lembrar que o nosso sistema motor ele é altamente redundante, que significa dizer que para uma mesma tarefa eu consigo fazer padrões de ativação que são um pouco diferentes e chego a mesmos resultados. Ou seja, eu tenho mais de um caminho para esse sistema. Isso mostra um pouco uma certa elasticidade de controle para realizar tarefas complexas, tá? Isso tem a ver com a nossa função terrestre, que foi muito ligada a tarefas em terrenos irregulares, etc., mais do que realizar apenas um tipo de movimento, tá? Mas, claro, aí o que se abre é essas possibilidades de padrões de ativação um pouco diferentes. Também tem um nome que é mais prático, mais pé no chão, que se chama de sequenciamento de ativação. É mais fácil da gente entender, né? Quando eu vou realizar uma determinada tarefa, até em músculos que têm uma via de controle igual, né? Existem padrões de controle, até dentro do mesmo músculo, em regiões diferentes. Cada vez você está descobrindo que a coisa é mais complexa aí do que se pensava. Com repercussões bem importantes do ponto de vista metabólico e para o treinamento. Tá? Eu vou dar um caso para vocês, assim, que não é bem ligado à força, mas que é interessante para mostrar essa complexidade. Hoje já se tem visto que maratonistas de alto nível, eles, ao longo de uma prova de 2 horas, né, eles alteram essa orquestração, esse sequenciamento de ativação de músculos que têm uma via muito semelhante, por exemplo, quadríceps, né, ao longo da prova. E essa variação dos quadríceps sendo mais ativados um pouco mais tarde do que o outro, ao longo dessas 2 horas, é uma estratégia para conter a fadiga. Tá?
Claro que isso não é perceptivo, né? Não é, isso é controlado, isso é adaptável, sim, mas pelo sistema vegetativo, né? Nosso de controle, ou autônomo. Mas, ou seja, mas é treinável. Tá? E no treinamento de força eu tenho isso também. A própria cocontração é parte dessa orquestração, só que ela é muito simples, né? A mais simples de todas. Agora, existem também esses padrões de ativação que vão se alterando ao longo do treino. Um caso que eu dou, que é uma exceção, que é mais fácil de notar isso na prática do treinamento de força, é quando eu tenho uma fase bem inicial de treino, que o Bompa vai chamar de adaptação anatômica, onde se observa o seguinte: a gente tem, isso é comum de acontecer em inícios de treinamento com alunos sedentários, assim, ou seja, especialmente quando vamos treinar grupos musculares que não são tão adaptados a gerar força em níveis máximos, tá? Um exemplo disso é o músculo que não é um grupo muscular que não é antigravitário, que são os flexores do joelho. Tá? É uma musculatura relativamente fraca, embora tenha ali, né, o gastrocnêmio, a gente sabe que está na fossa poplite e tal, mas o braço de alavanca é muito pequeno, ele de qualquer jeito gera torques muito pequenos ali nessa região, esses músculos. E quando eu vou começar a treinar alunos que nunca treinaram esse grupo muscular, né, o que aparece, que é bem fácil de notar, quem trabalha com força sabe, é um padrão de movimento descontrolado, né, com uma certa vibração ali, é o cara tremendo para fazer o exercício. Isso aparece em alguns também sujeitos fazendo os exercícios de, faltou o nome agora, mas no banco lá, mas daqui a pouco vem. Mas então o que aparece? Aparece esse tremor, né, e que desaparece ao longo de algumas semanas, 2, 3 semanas. Tá? E isso é uma sinalização de um maior controle motor. Tá? Isso é uma forma. Agora eu vou ficar com uma questão. Eu preciso tomar um chimarrão. Pois é, né, pessoal? Vocês sabem, né, que é essa hora que os romanos acreditavam que era a hora da melancolia, né, o pós-almoço, né? Acabei descobrindo aí, ouvindo uma palestra sobre história da arte na Itália, que eles diziam que os monges diziam que era a hora da melancolia, por isso que se tomava o café para enfrentar a melancolia. Mas depois se descobre não, a origem da palavra é que melanco significa em grego a bile negra, que seria liberada nesse horário no pós-prandial, né? Que eu nem sei se isso é verdade, tem que perguntar para o Álvaro depois fisiologicamente se tem isso mesmo, mas era a tal da melanco, que dali vem a origem da melancolia, que era essa hora que o professor esquece do exercício, inclusive, da cinesiologia básica. Os abdutores e adutores do quadril, né? Quando a gente faz, também tem alguns padrões de movimento que aparece lá um certo tremor, era isso que eu queria lembrar. Mas aí eu puxei uma história, um pouquinho de cultura, né, que não faz mal para ninguém, sobre isso. Pois bem, voltando, pessoal. Então, esse controle de movimento, ele é importante, tá? E a gente consegue observar. A Bompa vai dizer que isso é adaptação anatômica, que é uma fase ainda inicial daquilo que já é inicial, que são das adaptações neurais, que a gente sabe que acontecem aí, são os principais responsáveis por aumentos de força em treinos, né, que se pretende ganhar força aí nas primeiras 8 semanas, mais ou menos. Tá? Aqui tem um resumo dessas adaptações, desses mecanismos, muito simplificado. Tá? Aqui, já limitando, né, esse gráfico aqui é feito para pessoas, entre aspas, normais. Não é muito idoso, mas alunos que inicialmente são destreinados ou sedentários. Tá? Mas sem comorbidade maior, nada disso. Tá? O que acontece? O que se sabe, gente? É que até as primeiras 8 semanas, esse é o número mágico, que tem a ver com esse tracejado aqui, o principal responsável, ou o mais predominante responsável pelos aumentos de força nesse período, são as adaptações neurais, que é aquilo que eu comentei para vocês. E agora tem que ampliar, porque eu sei que a maioria de vocês estuda lá, fica sempre com frequência de ativação e tal. Não, tem aspectos também intermusculares, tá? Que vão gerar essa adaptação, porque tem que lembrar da transmissão de força também para o ambiente. Então, coordenação intersegmentar, embora nos exercícios de musculação não seja mais difícil, né, ter uma falta de controle disso,
Em exercícios mais complexos ou funcionais, sim, vai ter também essa relação, mas eles vão estar muito relacionados a fases iniciais, até mais ou menos 8 semanas. Após 8 semanas, com uma sequência de treinamento de força, o que se diz é que os ganhos de força relacionados nesse período são mais ligados a aumentos de massa muscular, a tal da hipertrofia. Quando, claro, de novo, vai ser dependente até do tipo de treino, porque se eu treinar força máxima com um foco muito neuromuscular, ou força rápida, que eu sei que é mais neuromuscular, não vai aparecer tanto isso. Então, esse gráfico também estaria mais limitado para aqueles treinamentos de força voltados para a hipertrofia, né? Então, a partir de 8 semanas. Mas lembrem que isso é um número mágico. Ele vai ser dependente também de genética e também de condições iniciais desse aluno, obviamente, tá? É aí que eu falei, aí vem as exceções ou outros casos, né? Quando eu treino força em grupos que vêm de uma restrição de movimento, são aqueles alunos que saem de uma situação de uma colocação de órtese, por exemplo, onde se sabe que se perde muita massa muscular, essa massa muscular ela aumenta de forma significativa em uma semana, né? Quando o sujeito está acamado também no hospital, ele só de ficar em pé e dar os 3 passos dele na reabilitação, ele ganha massa muscular, né? O estímulo ali é um estímulo de força mesmo, porque ele dá poucos passos mesmo e gera uma adaptação, né? Me faltava só isso, né? Tá. Muito bem. Lembra, isso aí é números mágicos que, de novo, o controle que eu vou ter é através de avaliação, né? Avaliando aspectos aí de treinamento, eu vou conseguir controlar principalmente massa muscular, que é o que a gente consegue mais estimar no mundo real do treino, aí do dia a dia do treino, né? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, do treinamento isométrico. É um treinamento que não é tão comum, mas eu gosto de dar até uma parte, assim, por causa de outros métodos aí que eu jogo no mesmo grupo aqui. O que acontece? Esses treinamentos eles vão ser dependentes do ângulo em que eu treinar, eles não vão ter, quase sempre, eles não vão ter grande funcionalidade, assim, eles não vão ser colocados como treinamentos de períodos específicos, né? Porque quase sempre, a maioria das nossas funções gera muito movimento, então muitas vezes eles vão ser também para fortalecer exercícios mais complexos, onde eu tenho que ter uma manutenção de postura, por exemplo, nos flexores do pulso lá, né, para algumas ações de potência geral, etc. Então vai ter essa característica, mas eu gosto de falar dele também porque eu incluo os treinamentos ligados a core, ou treinamentos mais posturais, pilates, um pouco parecidos com o treinamento isométrico do ponto de vista da fisiologia. Porque, assim, por exemplo, no pilates, a maioria das execuções elas são feitas em velocidade tão controlada e tão lenta que a musculatura ela funciona sob a regra lá da lei de Hill mais numa situação de isometria do que de movimento, de tão baixo que é a velocidade. Tá? E em situações que causam uma certa instabilidade, tá? Pela diminuição. Isso é um estímulo já interessante para adaptação do ponto de vista mais central ou de musculatura mais postural, né? E vai ser extremamente interessante como um coadjuvante ali num plano geral de treinamento para muitas modalidades esportivas e para a saúde, tá? Eu digo coadjuvante, mas não é tirando peso, tá? Do Pilates, core, não é nada disso. É só porque eu gosto de falar disso, porque, assim, resumindo um pouco, eu fico preocupado quando esses métodos, né, que não tem nada de novo, eles começam a virar um pouco religião. Assim, gente que trabalha com saúde há 10, 15 anos e é o pilateiro lá que eu brinco, né? E eu não tenho grande problema da pessoa entender aquele processo, fazer todo o curso e aplicar aquilo. Mas eu fico um pouco preocupado quando ele vai trabalhar com saúde de modo global, do ponto de vista do exercício físico, usando só a ferramenta do Pilates. Obviamente que o Pilates não é uma aspirina, né? Ele vai ser interessante para muitas situações, como eu falei, mas tem que cuidar. É o caso da aspirina. Eu já falei disso de outros programas também, que o pessoal acha que só força é tudo. Não. Quase sempre a resposta vai ser situações mais de intervenções variadas, mas, claro, com uma sequência lógica importante. Tá? E aqui é um exemplo mesmo que eu dou. No caso do Pilates, eu trago um exemplo bom do que eu estudei mesmo. Tá? Eu orientei o mestrado da Paula Finato, onde ela teve um dado bem interessante com um estudo de Pilates em corredores. O que ela fez, resumindo?
Ela pegou um grupo dois grupos de corredores recreacionais, um treinamento muito controlado, e hoje dá para dizer, eram caras do exército, então tinha um treino com adesão 100%, assim, porque eles eram obrigados a fazer tudo certinho. Então, esses caras, mas eram de nível recreacional, não era altíssimo nível, mas já começavam treinados, é isso que eu queria dizer, eles não começaram destreinados. Os dois grupos muito semelhantes. Tá? Um grupo, que eu vou chamar de experimental, adicionou o Pilates. Tá? Fez um método Pilates, o solo, aquele mais básico, assim, fez toda a programação do estilo clássico lá do Pilates, que eu nem lembro do nome, não vou me aventurar aqui a falar muita bobagem, mas era aquele método mais clássico e tal. Adicionou isso. O que aconteceu no pré e pós? Os dois grupos melhoraram o desempenho de corrida, que era a prova de 5.000, tá? Mas, o que acontece? Melhoraram a economia e padrões de ativação mudaram. Só que o importante é que, na comparação dos dois grupos, quem treinou Pilates melhorou mais o desempenho, melhorou mais a economia e modificou padrões de ativação de uma maneira muito direcionada, assim, interessante. Tá? Que foi o seguinte, o grupo que adicionou o Pilates, resumindo, a gente avaliou a ativação eletromiográfica durante a ação da corrida, então para relacionar com a economia, com o desempenho. Tá? O que aconteceu ali? Após o treino de Pilates, eles começaram a correr ativando mais a musculatura postural, aumentaram o padrão de ativação central e diminuíram o padrão de ativação de musculatura propulsora. Resumindo, foi isso. Tem algumas coisinhas mais complicadas, mas a mensagem principal é essa. E isso implicou numa melhor economia, né, que é uma das principais determinantes de desempenho de corredores de meia e longa distância. E melhorou o desempenho mais. Né? Ou seja, nesse grupo, o Pilates funcionou bem. Né? Eu gosto de lembrar disso também, que tem história engraçada, mas o que aconteceu? Um repórter lá de revista internacional, era da Men's Health, eu tenho que acusar aqui, me fez uma entrevista, né? E eu falei, resumindo, o que eu acabei de dizer para vocês, tá? Resumindo, é isso, era essa mensagem. E ele foi me mostrar, assim, para eu aprovar o que ele ia publicar. E resumindo, o que ele dizia era o seguinte, ele dizia, atenção corredores, não precisa mais correr, façam Pilates que vocês viram melhores corredores. Resumindo, era essa coisa. Ele disse, não, para tudo, né? Obviamente que tu tem que correr, tu tem que treinar certo, tu tem que periodizar, inclusive, que a gente cuidou disso no estudo da Paula, como a gente tem feito todo no nosso grupo de Locomotion, seguindo bem esses princípios. E o que eu coloquei que foi adicionalmente, nesse grupo que não tinha treinos de força anterior, etc., melhorou. Agora, o interessante até, que eu pedi para eles adicionarem, é que os ganhos de economia que aconteceu e de desempenho eram semelhantes aos ganhos que já se sabia que acontecia com treinos de força tradicional. Treinos de força máxima e de força rápida, inclusive. Os ganhos eram mais ou menos parecidos. Tá? Então, mostravam que, usando uma estratégia de treino bem diferente, que é uma em velocidade diferente, um tipo de treino diferente, tinha ganhos semelhantes. Então, a mensagem que eu dou, que é a mesma que eu dou aqui na aula, é que a gente aprendeu com isso, é que se hoje fossem me perguntar, eu não diria de só fazer força máxima, só fazer força rápida ou só fazer Pilates. Na verdade, num plano maior de 2, 3 anos para esse corredor, ele pudesse fazer os 3, inclusive, numa certa sequência, né? Porque isso também não se sabe. Eu estou falando de algo que possivelmente possa ser, porque a gente sabe de fisiologia, né? Poxa, ele ganha em força central, né? Em controle central no padrão de movimento. A gente sabe que isso já mostra que tem padrões mecânicos que mudam, tem estudos mostrando bem isso, né? Fraqueza central está muito ligado a padrões de movimento nos planos não sagitais maiores, né? Tu tens mais rotação pélvica, tilt pélvico, né? Ou seja, movimentos de rotação no plano coronal, frontal e também no transverso maior, que podem gerar lesão. Quando tu tem quando tem mais força, tu tem menos esse padrão. Tu é mais rígido, assim, e com menos oscilações e variabilidade nesses padrões de movimento. E a mesma coisa para o tronco também, né? O mais destreinado ou fraco centralmente oscila muito, né? Os mais treinados são mais controlados, que é uma verdade que até treinadores sabem de corrida, que existe isso entre caras bem treinados e outros nem tanto.
Então, tem várias evidências mostrando que é legal fazer, mas, de novo, não pode ser uma regra para todo mundo e obrigatório como só o único treino de além assim, do treino de corrida. Blocos de treino interessantes, e, claro, mais ainda para quem tem mais essa fraqueza, mas também pode ser algo interessante para todos num plano maior, de 2, 3 macrociclos, tu ir oscilando com esses métodos de treino para adaptações específicas. Tá? Hoje eu faria isso e com certeza estaria otimizando todas essas adaptações aí. Tá? Muito bem, vamos adiante. Treinamento isométrico, conversei com vocês. Então, os limites do treinamento isométrico é um pouco parecido lá com o dos squat jumps, ou saltos agachados, né? São específicos aos ângulos que se treinam, né? Estabilização de tronco durante o nado, isso é um aspecto importante. E aí eu tenho os treinos dinâmicos, tá? De força dinâmica, um movimento, né? Eu tenho os de resistência variável, que os mais comuns são os de pesos livres, tá? Mas também tem alguns aparelhos, mas principalmente pesos livres, eles vão oscilar muito a resistência externa. Tá? Então, aqui tem um exemplo de uma rosca. Né? Obviamente, na fase inicial, eu tenho um torque externo muito baixo e na fase final, eu tenho um torque externo muito baixo. Tá? Além do potencial de produção de força que altera internamente. Mas de qualquer jeito, isso a gente sabe. Então, com os aparelhos, com as cargas de resistência constante ou mais constante, vamos chamar assim, porque biomecanicamente a gente sabe que é por aí. E, claro que a carga pode ser maior, porque eu vou, nesse de resistência variável, a tensão de adaptação ela vai ser numa menor excursão do movimento, vai ser mais na fase intermediária, né? Agora, por outro lado, eu tenho que lembrar que esses exercícios de resistência variável, quase sempre, eles são mais específicos. Eles têm mais relação com tarefas do dia a dia e etc. Então, eu tenho que regular isso. Esses exercícios de resistência variável podem ser mais interessantes em fases mais específicas, porque vão se assemelhar a problemas básicos do dia a dia ou do esporte. Tá? Resumindo, é um pouco isso. É que nem fazer o agachamento na máquina ou com peso livre. É óbvio que para um cara de rugby que precisa fazer uma tarefa de algo parecido com um agachamento, o peso livre vai ser específico, né? O fazer na máquina, que faz mais força, a gente sabe que tem um controle maior por causa da questão da estabilidade, está controlado ali, né? Do ponto de vista anteroposterior, mas não, tu tem que fazer uma transferência disso. Depois tu tem que treinar também essa força em situações instáveis para levar para o campo. Então, o resistência variável ou com peso livre seriam mais interessantes para períodos mais específicos, tá? Predominantemente, e os de resistência constante ou mais próximo do constante, que são os aparelhos, né, onde tu tem polias assimétricas, de certa forma tu mantém uma resistência maior durante maior excursão do movimento, eles vão ser mais interessantes para períodos de base. Tá? Base geral, costumo dizer assim. Os isocinéticos já conversamos, tá? Eu vou fazer só um parênteses aqui, que eu gosto de conversar disso, mas temos que lembrar, o isocinético vai ser algo mais controlado ainda do que o de resistência constante, mas o custo-benefício é terrível, né? Ele é muito caro de se realizar, né? Lembrem, é um equipamento de musculação controlado por computador, onde tu coloca lá uma velocidade e tu faz os treinos de fases concêntrica ou excêntrica, depende. Lá tem algumas variações disso, mas em velocidades mais próximas de constante. Então, além de ter uma tensão, tu controla também a velocidade da execução. E tem boas adaptações gerais. A questão é que a transferência para a produção de força específica quase sempre é baixa. Né? Então, tem essa questão. E tem outra questão também, no mundo real do treino isocinético, ele tem um problema de motivação. Não é um problema, só é uma característica específica de motivação. Né? Tem que ter atletas extremamente motivados, ou praticantes. Por isso que quando você vai fazer teste ou vai fazer protocolos de treinamento, tu tem que gritar muito. Resumindo, tem que ter um estímulo externo. Tá lá o pessoal do Roney, gritando força, 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 que nem um louco lá nos cantos do laboratório. Tá? Tem que fazer isso por essa questão. Embora eu gosto de fazer esse gancho, a gente tem que lembrar que tudo bem, para questões de pesquisa tem que fazer o que é adequado, né, e tal, mas no mundo real do treinamento a gente tem que lembrar sempre de que as motivações internas para o exercício, elas vão ser reguladas primeiramente por questões internas, eu fui redundante, mas
As questões externas, estresse, prêmio, etc., elas vão ser, nas teorias mais modernas da psicologia do esporte, elas vão ser colocadas como mecanismo, não como fim, né? Então, tu tem que dar elementos para mudar algo internamente, e a partir dali tu vai ter uma mudança de comportamento importante, né? E um padrão de movimento. Eu dou esse exemplo, gente, que é o seguinte: o exemplo é de um atleta de vôlei muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, que talvez os mais novos não tenham conhecido, que era o Gilson Mão de Pilão, o Gilson. Esse cara foi campeão de Superliga, um dos últimas Superligas que o Rio Grande do Sul ganhou, se não me engano, da Ubra, tá? Mas jogou mais de um ano aí. E ele era fundamental para o time. Ele era a gente chamava de saída de rede, alguma coisa assim, que hoje seria uma ideia, um oposto, né? E virava tudo. A estratégia tática até da Ubra era bem simples. O pessoal brincava. O que o Jorginho Schmidt fazia era levantar o bloqueio, fazer um bloqueio fenomenal, fazer muito ponto ali, e quando precisava fazer o rally, largava a bola alta pro Gilson virar a bola, né? E assim ganhavam muita coisa. E deu muito certo durante um bom tempo. E o que acontece? Esse Gilson, então, era conhecido pela sua potência muscular, jogo ali. Esse cara foi fazer o teste no Cybex, na época que a professora Cláudia Lima trabalhava muito, né? Ficou muitos anos trabalhando ali, fazendo reabilitação e protocolos de treino e tal, no isocinético, e o time de vôlei foi ali, esses times grandes foram ali. Outro caso conhecido era do Marcelo Negrão também, se recuperando da cirurgia do ombro, não, era joelho, nem lembro mais, estou velho, estou trocando tudo. Mas era uma lesão importante, estava lá o Marcelo Negrão, que, meu Deus, né? Esse é do meu tempo, é um dos heróis aí da nossa seleção brasileira. Mas o que acontece? Na vez do Gilson lá, estava o time lá indo para avaliação, e era a estratégia, tinha que gritar nos ouvidos, né? Força, força, vai. Ainda mais que era o time lá da Uber, troço especial. Chegou a vez do Gilson, disse que ainda ficavam brincando um com o outro, colega, quem vai melhor e tal, e o Gilson na brincadeira, mas quando chegou na hora dele fazer, ele disse o seguinte: gente, eu faço esse negócio, mas eu tenho uma condição, eu não quero esses gritos no ouvido. E aí a brincadeira é que, não sei se é verdade ou não, mas que os bolsistas tentaram, não, mas é que é para controlar a motivação e tal. Ele, não, se você fizer assim, minha motivação não precisa disso, deixa comigo. Aí os caras respeitaram o tal do Gilson, né? Ele foi lá e quebrou o recorde da máquina, ele foi o que fez mais força, não sei se todos os tempos, mas naquela época era o que mais tinha feito sem nenhum grito. E aí mostrava essa questão da motivação, que, de novo, em grandes grupos, para fins de pesquisa, a gente faz alguns cuidados, mas a gente tem que lembrar essa ordem das coisas na motivação. É por isso que tem a teoria que até eu mais gosto, né, de tanto que eu acompanho os colegas da psicologia, eu não sou um cara específico, né, mas tenho aprendido muito por ir muito para Santa Catarina lá com o professor Alexandre Andrade, né, e aprendido muito com ele, que ele é uma referência internacional em psicologia do esporte, um trabalho prático muito bom e de alto nível científico, né, que é a teoria da automotivação, né, que relacionaria essas duas motivações que a gente aprende em psicologia, mas colocaria elas numa hierarquia bem firme, né? Então, mostrando que não é a mesma forma que uma pessoa se motiva, é a mesma do outro. E isso é uma mensagem importante para o treino, inclusive, né? Para quem vai trabalhar como treinador. Um dos erros básicos que a gente faz é a gente acreditar que o que sempre nos motivou vai ser o jeito que vai motivar o outro, porque é óbvio, né? Aquilo que a gente sempre fez parece que é óbvio, parece que é o jeito mais certo, mas não, nem sempre, né? Tem caras que precisam de prêmio, por exemplo, uma dualidade muito comum nisso é o cara treinar para ser melhor do que o outro ou para ser melhor do que ele mesmo. Muita gente, assim como eu, sempre me motivei por ser melhor do que eu mesmo. Eu já tive até professor que tentavam me motivar, olha o que o outro fez, olha o que o outro é melhor, e para mim isso tinha um efeito negativo. Com o tempo eu aprendi que isso funcionava para mim, agora para outros, né, pode funcionar de outro jeito. Então, tu tem que conhecer também o aluno para usar as estratégias certas, tá? Mas o isocinético, voltando lá para o assunto, ele tem essa questão de motivação extrínseca. Senão, porque como é controlado por velocidade no computador, tu marca lá, eu quero treinar a, sei lá, 120 graus por segundo. Se tu fizer muita força contra o equipamento vai te controlar e vai manter essa velocidade sempre. Se tu fizer pouca força, a velocidade é a mesma, né? Diferente dos exercícios de peso livre e os normais de musculação.
Se tu não fizer força, tu não levanta a carga, né? Então, tem que ter um cuidado a mais também sobre esses aspectos. E tu vê pelo controle do torque mesmo, na máquina, essas coisas. Tá? Treinamento excêntrico, pessoal. Conversei com vocês, mas eu vou resumir assim um pouco, tá? Treinamento excêntrico tem várias questões interessantes, né? Por causa do tipo de ação muscular, a gente sabe que tem em carga controlada, a gente sabe que o treinamento excêntrico gera mais processos inflamatórios e tem algum nível de adaptação maior de força quando comparado com o concêntrico. Quase sempre é muito porque se treina pouco excêntrico. Então, como se treina pouco, tu tem grande janela de treino. Tá? Tem muita ligação com isso, que às vezes o pessoal meio que esquece disso, tá? E quer comparar duas coisas. E temos que lembrar que, porque nas atividades diárias, quase sempre a gente está mais próximo do nosso limite, é nas concêntricas. Então, é por isso que também eu tenho eu acabo fazendo nas atividades de vida diária alguma ação mais concêntrica. E quando eu treino excêntrica, eu tenho grandes ganhos, porque eu treino pouco, eu gero pouca tensão em zona de adaptação excêntrica, tá? Quando eu treino, eu tenho. Mas o que acontece? O treino excêntrico, ele é um treino que gera mais inflamação, né? Gera a tal da dor muscular tardia, que está colocada ali, e então tem que ser algo regulado. Isso não significa, tem maior risco de lesão, porque como tu tem que usar cargas maiores, tá? Lembrem pela relação força-velocidade, se eu quero treinar em zona de adaptação excêntrica, a carga absoluta tem que ser maior. Tanto é que eu tenho que adicionar um colega para ajudar em alguns exercícios e tal. Então, tem mais risco. Mas isso não é um motivo para não se fazer. Porque eu vou colocar para vocês. Nenhum estudo que eu vi de treinamento excêntrico aparece ali, saíram muita gente porque fez algum teste excêntrico e alguma execução excêntrica per se. O que tem são acidentes, coisas assim. E periodização, claro. Se tu não periodizar e não controlar bem o que tu está fazendo, claro que sempre tem maior risco, tá? E o treinamento excêntrico é mais arriscado. Então, eu digo assim, aí vem aquela coisa que eu digo do professor de educação física. Já que os caras não periodizam e não controlam a coisa bem individualmente, às vezes se nivela por baixo, né? E não se faz o treino excêntrico. Mas se deveria fazer. Agora, por outro lado, o que eu quero dizer assim, ó, gente, resumindo, treinamento excêntrico para alunos iniciantes, meia idade, com déficit de força, aluno iniciante, em geral, destreinado, quase nunca eu acho boas razões para começar com isso. Tá? Resumindo, o melhor, assim, treinamentos excêntricos é bom para alunos intermediários e avançados. Tá? Resumindo, alunos com mais de 1 ano, 2 anos de treinos de força contínuo, concêntricos normais, né? Eu vejo muito mais utilidade para isso. Já discuti até com os monitores também, depois da aula ali, a gente falou bastante sobre isso. Talvez, mas aumenta mais força do que o concêntrico, um grupo inicial. Tem um pouco mais de adaptação, mas quase sempre as adaptações do concêntrico, elas já são muito interessantes do ponto de vista de saúde. E o custo-benefício é bem maior, bem mais fácil com o concêntrico. Então, eu colocaria nessa forma no mundo real do treinamento voltado para a saúde. Quase nunca eu teria motivos de iniciar um treino excêntrico por várias razões. Porque é mais caro, porque precisa de mais gente e porque o treino concêntrico me traz várias adaptações. Mas, de novo, em alunos intermediários e avançados que vão ter menores janelas de treinamento, o treinamento excêntrico é uma nova janela, né? É um novo espaço de adaptações e etc. Tá? Teve vários casos, assim, de manhã a gente conversou do meu caso mesmo, que eu sou jogador de voleibol de verão, de fim de semana, assim, o warrior ao quadrado, né, que é o termo que se usa dos guerreiros de fim de semana, assim. Então, e o meu padrão ali é do meu padrão para pior, os caras que jogam comigo. Então, é tudo barrigudo, tudo sobrepeso, se matando na areia. Tem uns que tu não acredita, tem que ir lá no Marinha, se eu disser o que os caras fazem, os caras não acreditam, assim, os caras desafiam a cinesiologia, o desenvolvimento, tudo, tá? Mas tem que ir lá. Mas o que acontece? Esses grupos loucos aí se juntam lá e os caras vão fazer treino. E aí daqui a pouco tem uns que treinam força também. Quem sabe vamos fazer alguma coisa, né, mais decente, vamos regular coisas para ter uma prática melhor e tal. De novo, pessoal, assim, ó, pegando esse grupo, tá? 90% desse grupo, que é do meu perfil, que é o barrigudinho, com sobrepeso, né, para pior, não tem motivos de começar um treino excêntrico.
Ah, mas na areia tem mais excêntrico, porque é um movimento mais lento, poderia fazer alguma base. É verdade, mas, de novo, treino concêntrico já faria muita coisa boa. Bem específico para o vôlei também, regulando as questões de equilíbrio muscular, etc. Já fariam muita coisa boa, interessante e mais possível também. Custo-benefício bom para esses caras, né? Agora, tem caras, que é o 10% desse grupo também, que são, a gente brinca que são os topper, né? Os termos bem acadêmicos. São os caras bem acima do nível lá. E são caras que treinam muito. Tem uns lá que a gente chama de Iron Man. Tem um que é o Iron Man. Imagina que esse cara treina. Ele faz de tudo. Ele sai do jogo de 5 horas na areia e vai fazer a corrida de fim de semana. Vai fazer a prova das estações. É bem louco, assim. E o cara tem um perfil atlético muito desenvolvido. Agora, é engraçado, esse cara, que é um outro perfil, é um cara que está treinando no mínimo há 3, 4 anos sem parar, a gente sabe que é contínuo, tal. Quase sempre esses caras não treinam excêntrico. Aí eu vejo o erro. Pô, depois de 2 anos de treino, seria bom também regular treinos excêntricos, fazer até um pouquinho mais de pliometria, que é o que eu vou terminar a aula de hoje mostrando para vocês também, as cargas do treino pliométrico, talvez precedido de um treino excêntrico, mas é um cara que treina força 2 anos em sequência. Tá? Já treina concentricamente. Aí sim, seria Professor, uma desculpa te possibilidade bem interromper. boa. Diga. Não, eu ia falar isso para qualquer exercício, tu acha? Ou mais membro superior ou membro inferior? Não, geral. Geral. Isso que eu falei Geral? o treinamento excêntrico é geral. Tá? Tem muito caso, por exemplo, de lesão, de rompimento de tendão, esses caras aí do vôlei, mas mais em quadra, na areia não é tanto. Tá? O Uhum. treinamento excêntrico anterior não tem evidência que mostre que evitaria tudo. Até porque, por um lado, é mais perigoso ainda, porque tu tem, dependendo do tipo de treino excêntrico, tu tem mais fortalecimento muscular com uma velocidade de adaptação de tendão mais lenta. Pode ser até mais arriscado, né? Porque o problema está muito Entendi. nisso também, né? Então, não, eu acho que por sequência, para geral mesmo. Aí depois tem caso e caso mais específico, mas de regra geral, membro superior, inferior, antigravitário ou não, excêntrico deixa como um treino intermediário ou avançado. Isso não é diminuir a importância dele, mas entendeu? É regular as coisas dentro do mundo real do treino, né? Começa com treinos concêntricos, que ali já tem um mundo de coisas que dá para fazer, né? Sim, não, aqui eu tô falando do treino de campo que eu já usei, ahn, exercícios para as costas e tal, mas muito menos do que o tempo que tu falou de 1, 2 anos ou 2, 3 anos. Depois de alguns meses, o pessoal que mesmo quem não tinha nunca treinado, a gente começou a colocar para fazer chin-up, né, barra. E aí tinham vários que não conseguiam nem subir, mas aí a gente ajudava, eles se ajudavam a subir E e aí fazer excêntrico. descia. Isso. E depois de alguns meses eles tiveram uns ganhos bem legais, assim. Mas o Só que não tu tá... funcionou. Ah, diga. Não, Eu só ia dizer, só não funcionou para quem tinha, para quem era mais gordinho, né? Que daí era muito peso e não conseguia nem descer com o próprio peso, né? Daí, eu tipo, me lembro do sei lá, quartel. Os ia caras segurando um tinham pouco que assim, terminar o ficando. ano, os caras tinham que todos fazer 10 barras, né? Aí tem o João Rosa, meu amigão aí, que tá sempre nas internet, árbitro de handball, atleta e tal. E era assim, sobrepeso e não fazia uma barra, ele não conseguia se segurar, né? Era esse perfil. Mas aí, Elvis, aí já entra um outro raciocínio. Aí o que tu tá fazendo nessa estratégia é o que a gente faz muito no quartel, estratégia de barra, né? É bem comum essa coisa aí de fazer só a fase excêntrica para ele começar a fazer alguma tensão, faz um pouco de isometria e vai devagarinho, vai ganhando. Os caras se adaptam muito rápido, assim. Tem um bom desenvolvimento. Só que nesse raciocínio a gente está fazendo aquela lógica que eu falei para vocês do volume primeiro. Esse cara tem um déficit tão grande naquele objetivo que tu quer que a primeira coisa que tu faz é ganhar volume. Tu diminui ali a intensidade e tal, né? Mas tenta ganhar volume com o cara, né? Tem que botar a carga mais baixa, inclusive uma ajuda, inclusive uma excêntrica, mas só Sim, para ele fazer a tarefa, para ele começar a se adaptar a realizar um mínimo de tarefa, né? E, claro, a maioria desses caras de barra não fazem muito mais do que isso, mas quem é ginasta olímpico, sim, faz mais, faz 40 barras, aí eles jogam com os volume e intensidade, né? Aí sim, né? Fazem com padrão de entendi. qualidade, às vezes indo na... Tá? Mas lembra que aí nesse caso tem isso também, tem aquela inversão de volume e intensidade. Né? Entendi. Obrigado. Pessoal, valeu. Aí assim, ó, vamos entrar no treinamento pliométrico. Para encerrar essa parte aqui, o pliométrico tem essa questão também do alto risco de lesão, embora, se bem periodizado, não tem alta prevalência, tá? Tem riscos de lesão, tem
tem essas questões. Mas eles são estratégias muito boas para desenvolvimento de força rápida, com aplicações para o campo da saúde enorme. Cada vez mais está se descobrindo para os idosos, não é nada novo isso, para os esportes, né? Porque tem muitas ações que vão envolver esses movimentos reativos, onde tu vai ter o ciclo alongamento e encurtamento sendo potencializado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia de controle de treino, que é uma avaliação que se faz, que dali tu vai ter cargas de treinos de três zonas de treinos de pliometria, resumindo, tá? Que é o seguinte, é um teste progressivo que se faz de salto em profundidade. O que acontece? Saltos em profundidade, né? Se chama drop jumps, né? Esse é o termo em inglês. Então, tu sobe no banquinho lá, começa com carga progressiva. Então, tu começa com um banco baixo. Geralmente varia ou 5 ou 10 centímetros. Então, tu começa com, por exemplo, 10 centímetros. Tá? Banquinho de 10 centímetros, sobe no banquinho, dá o passo à frente, cai e salta o mais alto possível. Então, o que tu vai colocar aqui no gráfico? A altura do salto, o desempenho, né? Quando tocou no solo, saltou, vê lá a altura que tu saltou, que tu pode ver por acelerômetro. Hoje em dia, celulares estão calculando isso. Pode calcular por vídeo também com celular para estimar essa altura de salto. Pode usar o giz na mão, né? E fazer também essa altura de salto. E a altura do banco. Tá? O que acontece ali? O resultado geralmente é baixo, relativamente baixo. Aí tu vai para uma carga seguinte, que é 20 centímetros de altura. Tá? Mais alto. Mesma coisa, dá o passo à frente, cai, salto o mais alto possível. Ali é mais raro, o contramovimento é mais comum, problemas de coordenação. É umas coisas engraçadas. Tem cara que parece que salta para baixo. Assim, os caras fazem um milagre, né, da física. Tá? Mas no drop jump é um pouco mais raro, mas mesmo assim, às vezes aparece, tem que cuidar um pouquinho da coordenação dos caras. Se esse cara tiver um mínimo de coordenação intersegmentar, né, que é o termo acadêmico que a gente diz para o mongolão, não pode falar essas coisas, tá, gente? Mas o que acontece? Se o cara não for assim, o salto vai mais alto, melhora. Tá? Aumenta lá. Aí, dependendo do nível de treinamento dele, mulheres fazem um pouco menos, em geral, saltadores vão a 50, 60 centímetros. Vai chegar um ponto em que essa altura é tão grande que a gente sabe que o desempenho cai. Tá? O tempo de contato lá fica muito alto, tem questões biomecânicas ali envolvendo que vão explicar esse resultado menor. Começa a cair o desempenho. Ó, alturas de banco bem altas, tu começa a cair o desempenho. Tá? Bom, sabendo isso, tu tens o ponto ótimo de altura, que tem relação com potência máxima, tu sabe que é ali que tu gerou maior potência, e tu consegue fazer a divisão das zonas. Quase sempre se faz de um jeito bem simples. Pega mais ou menos 10 centímetros para baixo e para cima desse valor máximo, desse valor ótimo aqui, e tu faz a linha tracejada e tu tem as 3 zonas. Tá? Abaixo dessa primeira linha aqui, tu tem a zona de potência muscular, ou cai lento. Tá? Que é alturas baixas de drop jumps ou até contramovimento. A situação zero aqui seria algo relacionado ao contramovimento. Quando tu não tem nenhuma queda, tu tem só a queda do teu corpo ali, da flexão do joelho e vai para cima. E teria também mais à esquerda ainda, mas que está tudo dentro do grupo 1, o squat jump, o salto agachado. Que ele é mais lento ainda, né? Porque ele não tem nem o contramovimento, né? Ele só tem a fase C lá do ciclo, do Kai, né? Então ele entraria tudo nesse grupo ali. Pode tornar ele mais lento ainda adicionando peso, né? Tem gente que faz os squats com peso. Então vai depender bem do que tu precisa, mas tudo isso está dentro desse grupo, onde o que tu mais treina aqui é a potência dos componentes ativos, né? A geração de força, tensão muscular direto, sem esse auxílio elástico. Tá? Porque tu está fazendo de modo lento e tal, não está potencializando as propriedades viscoelásticas que a gente falou na aula passada. Agora, na fase 2 é o contrário. Aqui tu vai estar usando muito uma potência elástica. Claro que tem muscular no meio, mas aqui certamente tu vai estar também deformando tendões. Tá? E, portanto, tu vai estar gerando adaptações também mais importantes em estruturas conectivas e tendão, resumindo. Tá? Então, tu treinaria mais esses aspectos. E o resultado desses testes, inclusive, eles têm boa correlação, né? O counter movement, ou essa fase 1 aqui, tem uma boa correlação com o tempo do início do sprint. 5 metros, 10 metros de sprint, quando tu parte do repouso, os primeiros passos, é muito próximo dessa situação de cair lento, né? É próximo até o primeiro passo, inclusive,
é uma situação de salto agachado, né? Tu parte da inércia total no início do sprint e tu tem que sair da velocidade zero, então o movimento fica lento nos primeiros passos. E ali é mais muscular, por isso que tem boa correlação os sprints mais curtos, né? Com esses saltos desse tipo aqui da zona 1. Tá? Enquanto que a zona 2 tem mais relação com velocidade máxima, com os tiros lançados ou com distâncias um pouco maiores, sprints de 40, 50, 60 metros. Tá? Porque aqui tu vai ter uma situação de maior velocidade, tu vai ter uma situação onde todo o CAI está funcionando, tu vai já ter fase aérea e tal. Então, esse resultado desse teste tem boa correlação com isso. E tu pode treinar também nisso usando essa altura ótima, que aqui é individual. Tu vai saber para cada aluno teu o quanto ele tem que treinar. E tem a fase 3, que é o de potência negativa ou excêntrica. Esse aqui é um dos grandes segredos do treinamento pliométrico, de alto nível. Tá? Aqui eu estou falando um pouco do esporte de alto... Um pouco não, bastante do esporte de alto nível. Tá? As escolas de saltos do leste europeu e os cubanos, em grande parte, têm muito bom resultado pelo uso bem feito dessa fase 3, resumindo. Tá? O que acontece? Para muitos, isso aqui é erro de treino. Os caras olham e por que eu vou saltar numa zona em que meu desempenho é pífio, né? Porque é muito alto, aí tu cai, e para quem já fez isso sabe, ou quem é piá lembra que é saltado, tu só pensa em aterrissar, em salvar, e depois tu tenta fazer um salto, o resultado é pífio. Só que o que se treina ali é exatamente a excêntrica, né? Mas, de novo, a carga é alta, tu tem que ter uma boa adaptação, mas tem como fazer, se esse cara tiver uma base boa. E aqui sim, aqui é para caras avançados mesmo. Aqui, inclusive, o cara já tem que ter passado por um treino excêntrico. Eu já disse para vocês que o cara já deveria ter 2 anos. Ali ele deveria ter uma força máxima excêntrica treinada para ir para essa fase 3. É obrigatório esse tipo de treino para triplistas. O atletismo faz isso. Triplistas e saltadores em distância usam muito isso. Tá? Alturas grandes, até tem histórias de 2 metros, eu nunca vi, mas 1,5 metro, 1 metro eu já vi. Alturas bem grandes que os caras só caem, tem que fazer lá o salto, volta, vai lá para cima de novo, salta, e fazem isso em algumas repetições. É uma loucura, assim, é uma carga enorme, mas tem adaptações específicas, obviamente. Os caras vão potencializar a fase excêntrica dos saltos e o que se espera é que depois tenha uma fase de transferência para as ações que eles precisam. O triplista, por exemplo, já faz algo bem parecido mesmo. O salto que ele faz com um pé só é uma carga parecida com essa com os 2 pés. Então já é específico para eles. Mas para outros serve como um treino de base para levar para um CAI potentíssimo, né? Em um nível de adaptação grande. Para vocês terem ideia, eu já discuti isso bastante com o Berriel mesmo, que é o doutorando nosso, né? E mais de uma vez ele já me disse que fase 3 aqui não tem como fazer no vôlei profissional, por exemplo. Por quê? Porque eles já têm uma carga mecânica muito alta de saltos, né? E, bom, aí que a gente fala. Agora, provavelmente, a gente chegou nesse acordo que os cubanos devem fazer isso em fases mais iniciais. Eles devem usar esses blocos de treinamento nas fases onde os caras chegam. E depois, quando são profissionais, já tem aquele padrão que a gente conhece, né? E os caras com desenvolvimento de salto geralmente maior aí do que o dos brasileiros, né? Mas aí talvez tivesse que pensar um pouco na formação desses caras, porque, de novo, esse treino é mais arriscado ainda. Tu tem que periodizar bem para poder saber usar ele bem, né? Não pode ficar treinando 1 mês, 2 meses. Ele é um treino quase de choque, digamos. Ele vai durar ali 2 semanas, 3 semanas, num bloco já intenso, né? Para ser bem encaixado, né? E tem que estar regulado com o resto. Não pode ficar jogando tanto, saltando tanto, senão vai trazer lesão. Pessoal, falei demais. Já vou encerrando aqui. Então, a partir dessas cargas, eu tenho como fazer ajustes, né, de treinos para várias populações, tá? Até para o idoso e etc. Eu vou fazer o break aqui, estou saindo do compartilhamento e... Deixa eu ver. Às 13h30, eu vou até às 4 da tarde. Das 13h30 eu vou voltar para esse mesmo canal e quem quiser tirar dúvida da disciplina, vou estar à disposição, tá? Eu não vou falar nada, eu vou só ouvir. Se ninguém falar, ninguém entrar, eu vou continuar, eu vou responder meus e-mails, tá? Mas deixa eu tirar aqui a gravação já. Prof.